Saudações, meus amigos. Hoje nós começamos uma série na qual eu irei comentar alguns dos documentos que estão subindo para a reunião, que subiram, né, para a reunião do Supremo Conselho agora de 2026 e que serão discutidos nas datas competentes, né? Naturalmente, é um apanhado de documentos, então o critério para a escolha desses documentos são aqueles que eu achei que valeria algum comentário, né? Porque são centenas e centenas de documentos. E tem bastante coisa ainda para ser discutida, para ser vista e tal. Então aqui eu fiz uma seleção de 30 documentos, nenhum dos quais inclui os relatórios financeiros, relatórios de estatística, coisas assim. Então, em sua maioria, são alguns documentos doutrinários ou alguns documentos importantes, diante dos quais, por exemplo, né, eu gostaria de começar com o documento mais fofinho dessa reunião, né? Que é um pedido de adequação, de alteração da logomarca da UCP, né. Então, tá vindo dentro de um imbróglio isso, porque tem, nesse documento então que tá aberto aqui, eh, tem 2 opções de logo, aí tem um terceiro documento que oferece uma opção de logo e tem um quarto documento que pede uma oficialização da bandeira da UCP, segundo, o logo que hoje é vigente nessa sociedade interna, né. E eu, no meu pleno partidarismo, eu rogo, imploro que seja escolhido um logo desse em específico. Então, esse aqui atualmente é o logo da UCP, eu não sei se tem ele em melhor qualidade, mas aqui está, né. Então, a mudança que ele sofreu foi quando mudaram a sarça, imagino eu, e aí só trocaram a sarça de trás no arquivo do PowerPoint, no qual isso aqui foi feito. Brincadeiras à parte, né, mas isso aqui então atualmente é o logo da UCP. A gente tem um repolho atrás e 3 letrinhas, não sei nem se dá para dizer que são antropomorfizadas, né, mas aqui estão. E, hã, aqui tem um breve histórico, né, então esse logo foi criado no ano de 95, né, então ele já tem os seus 95, 2005, 2015, já tem seus 30 anos, né. Então esse logo já não está mais na UCP, né. E aí, gente, fizeram a proposta dessa maravilha, dessa assim, isso aqui que tem o meu completo e total apoio, entendeu. Isso aqui é o logo mais bonitinho, isso aqui, assim, vai gerar um movimento nas outras sociedades internas para atualizar, entendeu. A tocha da OMP, o foguinho lá, eu acho que é o foguinho, né, da UPA, não me lembro, né. Mas o pedido é que essa aqui seja uma das opções. E assim, se você é um dos conciliares e estiver vendo esse vídeo, por favor, vote nisso aqui. Isso aqui é o que a gente quer, isso aqui é o que a gente precisa. Aí a gente tem, né, tem aqui demonstração, né, tem aqui no grupo do WhatsApp, tal e tal, as criancinhas aqui com a camiseta da UMP, então é a coisa mais linda, isso aqui ganhou meu coração completamente, né. Quero um chaveirinho desses, quero um boné desse e uma caneca dessa, por favor, gostaria, reverendo Vinícius Rangel, por favor, providencie. E a gente tem outra opção que é, uma opção mais parecida com o que tem hoje, né, uma modificação menos, uma modificação mais conservadora, né, que você tem agora um repolho desenhado, que na verdade, diga-se de passagem, parece mais uma sarça do que a própria sarça que a gente tem, né. Hã, mas temos ali uma sarça ali atrás, o CP também com um sorrisinho e tal, mas, eu diria que esse logozinho aqui ele tá muito, Rede Cultura, sabe, muito como é que é? Não é Rede Cultura o nome daquela aquele canal de TV, né? TV Cultura, né. Mas, de qualquer modo, por favor, queremos isso aqui, precisamos disso aqui. Olha, gente, se tem uma menininha com um lacinho no cabelo, tem um menininho com topete, entendeu? Melhor assim, maravilhoso, tem uma bíblia na esquerda ali, tudo de bom nisso aqui, entendeu? Tudo ótimo, entendeu? Então, maravilhoso, lindo, perfeito, meus parabéns ao designer que fez esse trabalho. Não sei se foi o próprio Reverendo Vinícius, mas, meus parabéns, viu?
é um trabalho muito bem feito e espero que passe e que este logo em específico, muito bom e lindo, seja, escolhido. Por outro lado, né, a gente tem um pedido aqui, que a gente tem uma irmã, hã, cujo nome eu não me lembro, mas aqui vai ser bem fácil de encontrá-la. Irmã Rosilda, né. Então, ao que comenta aqui, né, ela mostra o histórico da bandeira da UCP, como é que ela foi usada, em que locais que ela foi usada. Então a gente tem aqui a bandeirinha da UCP ali, a gente tem, ah ah, temos a bandeira da UCP aqui, a bandeira da UCP aqui e em vários lugares, né, então tem sido já utilizada há algum tempo, né. Eu acredito que mereceria uma bandeira com o logo atualizado, caso seja decidido pela atualização do logo, né, creio que será necessário, uma bandeira também para isso, então maravilhoso tudo isso, né. Então agora, passado isso, a gente tem aqui 2 pedidos para instituição de dias, né. Dia Nacional do Capelão Presbiteriano, então a gente tem, aqui o reverendo Alexandre Antunes, saudade do senhor, viu, que pede que seja feito no dia da alguma coisa relativa ao James Clay Fletcher, né. Qual dia que foi proposto? Tã-tã-tã, foi proposto 14 de fevereiro, né. 25 de abril, chegou no Rio de Janeiro 14 de fevereiro. Então James Clay Fletcher, ele é estava fechado. Vocês não viram, né. Então esse aqui é o documento, né, que do reverendo Alexandre Antunes, capelão do Mackenzie inclusive, e eu não sabia que ele era presidente do CPC, né, muito bom saber disso. Mas pede-se que na data da chegada de James Clay Fletcher no Brasil, seja instituído o dia, do capelão presbiteriano, né, que, eu acho que é pertinente a lembrança da memória do James Clay Fletcher, que ele foi um comportor, né, ele trabalhava com marinheiros, né, e ele percorreu uma porção significativa do Brasil, né. Ele fazia reuniões dentro dos barcos, ele chegou no Brasil antes de Simonton inclusive, né, bem antes de Simonton, então 52, né, não é tão antes, né, mas chegou relativamente antes de Simonton. E ele foi pioneiro do protestan do da semeadura reformada, né, eu não sei se protestante especificamente, mas no sul do Brasil, né, região na qual eu estou presentemente, né, mas eu sei que ele passou inclusive pelo Rio Grande do Sul, né. E é uma figura, mais obscura, né, relativamente obscura dentro da nossa denominação, né, embora ele fosse, hã, presbiteriano e ele tenha chego no Brasil, né, trazendo literatura presbiteriana, literatura cristã, bíblias e coisas assim para, os marinheiros. Então eu, apoio a lembrança do James Clay Fletcher. E a gente tem também o Dia Nacional do Professor de Escola Bíblica, né. Então, assim, eu preciso fazer um disclaimer aqui, um aviso, né. O que eu comento aqui, gente, não falo contra o proponente do documento ou contra o presbitério ou quem qualquer das pessoas envolvidas aqui. É um comentário sobre o texto, né, um comentário sobre, o pedaço aqui de letras que a gente tem na mão, né. E assim, eu quero comentar sobre isso que assim, a mesma questão eu digo sobre o Dia Nacional do Capelão, o Dia Nacional do Professor, que, assim, é maravilhoso, é ótimo que, a gente tenha datas de lembrança, é maravilhoso a gente ir lá na frente, assim: "Olha, queremos chamar as pessoas do grupo tal, né, os jovens presbiterianos, as mulheres, os pastores, hoje é dia do seu dia, e aqui está um mimo da SAF para você em homenagem aos", isso é maravilhoso, todo mundo gosta, né. Então eu realmente acredito nisso. No entanto, eu preciso comentar que, assim, o calendário presbiteriano, ele é um ente a ser estudado, né, então a capacidade de elencar datas que a gente tem dentro do EPB, eu diria que não é, das melhores, né. Então eu lembro de certa vez que teve uma exposição, né, não uma exposição, teve a divulgação, né, de uma imagem na internet que era uma linha do tempo da Reforma Protestante, né, eu acho que isso foi,
em algum aniversário da reforma, né? Inclusive, um abraço pro Jared, que foi o irmão que compartilhou isso aí, que eu acabei vendo e compartilho com ele o mesmo sentimento, né? E aí, assim, a gente tem ali dentro, dentre as datas ali, né? A gente tem lá, Lutero coloca as teses na porta de Wittenberg, a gente tem lá a Assembleia de Westminster, a gente tem a chegada do presbiterianismo nos Estados Unidos, no Brasil, são os grandes eventos da reforma protestante, da teologia reformada, e entre eles ali a fundação do projeto Sola, aí acho que era a promulgação, a publicação de um site lá de alguma coisa, então assim, as grandes coisas que aconteceram no mundo, sabe? E eu acho que assim, com as datas presbiterianas, a gente acaba tendo uma situação parecida, né? Inclusive, dia 8 de fevereiro, né? Eu fiz uns destaques aqui, né? Então, 2026. Não esqueça dessas datas, por favor, né? Dia 8 de fevereiro é o dia do doador de sangue presbiteriano. Então, se você é presbiteriano e você doa sangue, dia 8 de fevereiro foi o seu dia, né? Queremos mimos da SAF, né? Sobre a qual, inclusive, dia 10 de novembro é o dia da SAF em revista, que é a revista da SAF. Então, dia 10 de novembro é o dia comemorativo da revista da SAF. Então, é o dia que a, a SAF chama a SAF para ir lá na frente comemorar a SAF em revista. 9 de janeiro até 30, perdão, eu falei tudo errado, tá ao contrário, é mês e depois de, então é 2 do 8, né? Então 2 de agosto, 11 do 10. 11 de outubro. E agora a gente tem setembro, que é o mês de aniversário do jornal Brasil Presbiteriano. Então, assim, a gente tem o Setembro Rosa e o Setembro do jornal Brasil Presbiteriano, né? É o que são as nossas datas importantes. Dia 27 de março, dia da Casa Editora Presbiteriana, que, assim, eu sei que o e-mail da cultura é @cep, né? Então, assim, alguém me corrija, alguém, por favor, tire a tema, né? A cultura cristã, ela ainda chama, de alguma maneira, Casa Editora Presbiteriana, né? Que eu saiba, esse era o nome antigo, né? E aí mudou de nome e virou Editora Cultura Cristã, né? Então, não sei, mas dia 27 de março aí, um abraço para a cultura cristã, Casa Editora Presbiteriana. Dia 10 do 6 foi instalada a Sociedade Bíblica do Brasil. Sociedade relativa à qual eu teria alguns comentários apimentados para fazer em algum momento, sabe? Relativos às políticas de copyright, direito de cópia, de Bíblia que essa sociedade tem, né? Mas temos aqui, dia 10 de junho, né, instalada a Sociedade Bíblica do Brasil. E 5 de novembro, que é também o meu aniversário, nós temos a primeira vez de circulação do Imprensa Evangélica, né? Que é um jornal antigo da denominação, mas está no nosso calendário comemorativo. Então, assim, mais uma vez eu comento, gostamos de presente, assim, tem que até bater palma, né? Gostamos de presente da SAF, queremos presentes da SAF, por favor, sempre mais, né? Inclusive, um abraço para a SAF, porque o primeiro mimo de Dia dos Pais eu recebi da SAF, embora eu nunca não seja pai. Certa vez no seminário, um amigo tinha tido aquela comemoração, assim, Dia dos Pais lá e tal, e chegou em casa com uma sacolada, assim, de presentinhos que sobraram do Dia dos Pais, sabe? Eu nem lembro o que que era, eu lembro que tinha uma chave de fenda, uma lanterna, e devia ter alguma coisa de comer, mas aquele irmão chegou, aquele cara chegou com uma sacolada, assim, sabe? Uma coisa, isso aqui sobrou lá da igreja, pega aí o que vocês quiserem, vamos comer isso aqui, e foi uma alegria, né? Então, assim, ainda que amamos a SAF, gostamos disso tudo, adiciona-se ao Dia do Doador de Sangue presbiteriano, né? O Dia Nacional do Capelão Presbiteriano e o Dia Nacional do Professor da Escola Bíblica Dominical, né? Documento relativo ao qual, né, eu só tenho um comentário a fazer, né? Então, aqui tá o texto, né? E é um comentário, não é nem relativo ao proponente, né? Ao reverendo Horácio Ramos.
Ou minto, é sim, né? Eu achei que tinha ido para o presbitério, mas acho que veio ele, foi o relator, né? Parece que é isso. Do presbitério, Circuito das Águas, PCAG, né? E a Escola Bíblica Dominical é órgão oficial de ensino da IPB, conforme a Constituição e o Manual Presbiteriano. Eu não verifiquei o Manual Presbiteriano, não tem a citação, né, de alguma resolução, alguma coisa que defina a EBD como sendo um órgão oficial da IPB. Mas, opa, essa câmera aqui eu quero. Mas, até onde me foi possível pesquisar, então a gente pode ativar aqui Constituição, Código de Disciplina e Princípios de Liturgia, né? Mas a gente tem aqui EBD, né? Não existe dominical, não tem escola bíblica, né? Uma exegese de um passo das escrituras, não. Coisas necessárias para o candidato, né? Então, assim, me parece que não é parece que há uma impropriedade no termo, né? Não parece que, pelo menos no texto constitucional, existe alguma definição de escola bíblica. E eu falo isso porque, assim, particularmente, Reverendo Samuel Kultz, não sou o maior fã historicamente, do que se executa, ou melhor, eu não sou muito fã da história da escola bíblica, sabe? Eu acredito que a escola bíblica dominical, ela surgiu como uma quebra do mandamento de descanso dominical, né? Então, uma quebra do quarto mandamento, né? 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é dia de descanso, não trabalharás, nem tu, nem um monte nem ninguém, né, que está sob a tua autoridade. Basicamente, é isso que está lá, né? Eu digo que surgiu com uma quebra do descanso dominical por conta de que a origem da escola bíblica dominical foi durante a Revolução Industrial, que você tinha ali milhares e milhares ali nas ruas de Londres e por toda a Europa de crianças ali que trabalhavam o dia inteiro. E aí a ideia da escola dominical era que você tivesse uma escola para essas crianças no dia que elas não trabalhavam, que era no domingo. Então era literalmente uma escola dominical que na qual eles ensinavam ali matemática, geografia, inglês, todas as matérias de ensino, né, eram feitas, foi uma ação da igreja para ser feito no domingo, né? Eu acredito, e a gente vai discutir isso em algum documento dos quais estão reservados aqui, mas o dia do domingo ele é reservado para o ensino sagrado, né? Então, assim, quando você sai da escola dominical para uma escola bíblica dominical, eu acho legal, e a gente precisa ter tem que ter um foco muito grande no ensino, né? Mas só esse comentário relativo a, ao órgão oficial de ensino da IPB, né? E até mesmo aqui, né, é um ponto teológico que eu levanto, né, o órgão oficial relativo, o órgão oficial de ensino da IPB é o púlpito, né, é o culto solene. Então, a EBD é uma das ferramentas que a gente tem, né? Eu não tenho nenhum problema com igrejas que não têm EBD, e particularmente prefiro, inclusive, mas o nosso órgão oficial de ensino é o púlpito, mas tirando isso, ah, bora lá com o dia do professor de escola bíblica dominical. Que, assim, entra naquelas coisas que a gente tem coisas muito específicas, né? Uma vez eu já. Esse é até um dos comentários que eu tenho a Sociedade Bíblica do Brasil, né? A gente tem Bíblia de tudo que é tipo, né? Você tem Bíblia do pregador, Bíblia eu já vi Bíblia do batizado, Bíblia de presente de batizado, Bíblia do professor de escola bíblica, tem Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia teen, tem Bíblia de tudo que é tipo, né? Bíblia de todos os assuntos que tem debaixo do céu, né? A grande dificuldade que eu tive na minha vida foi encontrar a Bíblia, né? Que a que eu mais gosto, que é quase perfeita, só seria melhor, que é quase perfeita, não o texto sagrado, né? Mas a edição, a qualidade do papel, da capa, tudo isso, né? A diagramação, né? A única coisa que me falta é isso aqui, exatamente isso aqui. Essa aqui é a Bíblia Slim, que ela, acho que lançaram em 2018, por aí.
E aí vendeu que nem água, esgotou e nunca mais fizeram, né? Tenho saudade da Bíblia Slim, revista e atualizada. Olha a finura disso aqui, gente. Maravilhoso, né? E a única coisa para melhorar é se eu tivesse uma dessas que fosse a tradução brasileira. Amo do fundo do meu coração a tradução brasileira. Talvez um dia vocês vão me ouvir comentando alguma coisa sobre a mesma, né? Então, beleza. Temos os feriados, temos as bandeiras, os feriados nacionais, né? Ah, que estão aqui, né? Aí a gente tem alguns outros. Temos dois documentos muito bons, inclusive, que vieram do Conselho de Música da IPB. Eu não sei se mudou de nome, né? Porque era Conselho de Música e eu nunca sei. Eu não sei pronunciar se é Inodia ou se é Inódia. Não me lembro. Mas eu acho que é o mesmo, né? Oriundo do Conselho de Música. Então, CMIPB, né? Que fizeram alguns documentos assim muito bem redigidos, muito bem feitos. E esse aqui é uma proposta de revisão e atualização do Inário Novo Cântico, que, assim, diga-se. Opa, eu esqueço de mudar para a tela aqui, né? Então, temos aqui proposta de revisão de atualização do Inário Novo Cântico, né? Que em muitos lugares tornou-se um ente antiquado e o Conselho de Música está trabalhando para melhorar, né, essa obra muito boa que a gente carrega dentro da IPB. E são mudanças muito pertinentes, sabe? Então, vocês podem perceber que houve um trabalho muito bem feito, né? Não são somente sugestões, mas eles oferecem respostas, né, daquilo que eles propõem, né? E a tristeza que eu carrego, que não é uma discordância, mas é uma tristeza, né? Assim, o hino que eu mais gosto, a letra, né? A letra que eu mais gosto no nosso hinário, ela é de uma oração antiga, né? Um texto antigo, tá? Que a gente tem e que eu fico triste de vê-lo sair, né? Que é uma oração trinitária. Deixa eu encontrar aqui, inclusive, né? Que é o Te Deum Laudamus, né? A ti, Deus, louvamos, a ti, Senhor, confessamos, a ti, eterno Pai, toda a terra venera, a ti todos os anjos, a ti os céus e todas as potestades, a ti os querubins e serafins, incessantemente proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, cheios estão os céus e a terra da majestade da tua glória. Então, isso aqui é o hino 3, se eu não me engano, né? Mas que, assim, eu concordo que, que assim, é o hino mais difícil de ser cantado no Inário, e eu não conheço nenhuma igreja que conseguiu treinar os seus membros para cantá-lo. É uma coisa bonita para coral cantar, é um texto maravilhoso, lindo, 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 mas eu concordo ahm, que cabe, né, essa situação. Então, o que tem aqui são alterações que vão vão resolver algumas impropriedades em alguns hinos, né? Então, ah, esse a última hora ser removido, eu fico triste, mas, né, tem muitas coisas que é um apelo emocional que a gente tem. É o hino 20, que é o que eu falei, né? Creio que seja esse, né? Glorificação à Trindade. E aí alguns, né, nos quais são feitas algumas alterações, né? Eu lembrava de alguma resolução que teve, alguma resolução não, né? Algum documento que constava que iam adicionar um trecho que o presbítero Solano tinha escrito, iriam adicionar para o hino 88, mas ao que aparenta isso não será executado, né? Mas fica aqui também como é que fala? Uma parabenização aqui, um excelente trabalho feito, né? E aqui um pedido que eles fazem porque assim, teve um imbróglio jurídico, né? Uma discussão jurídica, porque assim, algumas pessoas queriam compartilhar cifras na internet, queriam ter autorização para usar algumas coisas do Inário Novo Cântico. Elas pediam para o Conselho de Música, o Conselho de Música dizia, não, isso aí é a cultura cristã que tem que responder. Aí eles pediam para a cultura cristã, a cultura falou, não, isso aí, vocês que se virem, entendeu? Aí, por conta disso, merece essa situação uma atenção especial. Então, assim, eu sou completamente a favor e apoio demais o uso de
liberdade de cópia dentro da igreja cristã. Então eu acho que assim, nós, como igreja, assim, por motivos práticos, gente, eu ficaria muito mais feliz de ver, por exemplo, nas igrejas, eh, um apoio, um uso e até, quem sabe, até um apoio institucional mesmo, de financeiro e tal, para, por exemplo, softwares livres, né? Do que a gente vê igreja com software pirata, coisas assim, né? Então, sempre que eu vejo esse tipo de coisa, então vamos ceder os direitos aí, use quem quiser os hinos, toque bastante, compartilhe bastante, faça o que quiser com isso aqui. Eu sou completamente a favor disso e não somente isso, mas eu sou contra direito de cópia digital, né? Eu acredito que direito de cópia de modo geral, né? Eu não refleti sobre todas as consequências disso, mas dentro das minhas convicções políticas e de organização da sociedade, não sou a favor do direito de cópia, né? Mas enfim, então a gente tem aqui, dentre outros documentos que a gente tem uma carta de legalização das drogas, e que é pertinente eu ter falado, inclusive, a questão do pensamento, do meu pensamento particular sobre o direito de cópia, porque a gente tem aqui uma carta, e que assim, carta pastoral sobre a descriminalização das drogas. Assim, o bom disso é que carta pastoral ela não tem um valor, até onde eu sei, pelo menos, né, o que eu tenho visto, né, ela não tem um valor jurídico, né, não tem, eu esqueci como é que chama, né, as resoluções, né, de concílios, de tribunais e tal, né, ela não tem uma força jurídica tão grande quanto resoluções diretas, né, que você diz, olha só, a gente proíbe tal coisa, a gente decide isso, decide aquilo, tal e tal e tal, né. Mas eu tenho alguns pensamentos sobre isso, né. Então, assim, essa carta, ela, traz muitos pressupostos e que, assim, por si só isso não é um problema, né, a gente está falando de igreja, né, a igreja ela, dogmaticamente ela, hã, trará um número aí de presunções, de pressupostos, né. No entanto, assim, existem algumas interpretações exegéticas aqui que eu não gostaria de ser obrigado a concordar com elas, né. Então tem algumas interpretações aqui de 1 Coríntios, algumas interpretações aqui sobre, até mesmo sobre a questão da legalização das drogas, né, que, assim, o tema em pauta não é o consumo de drogas. O tema em pauta não é, o você se pode o presbítero, o pastor cheirar cocaína na igreja, não é isso, né. Mas é a descriminalização das drogas ou a legalização das drogas, né. Hã, é descriminalização, né, então é algo deixar de ser crime, né. Então assim, quem tem autoridade para falar o que pode deixar de ser crime é o Estado, né. Então, assim, a gente já fazer uma carta pastoral ao Estado ou para, hã, a opinião política de membros, assim, dá para fazer, mas assim, como eu falei, isso aqui me deixa desconfortável em algumas posições, né. Então, primeiro, certas questões exegéticas que, assim, mais uma vez eu falo, eu não gostaria de ter não eu prefiro não ter que concordar com as opiniões exegéticas elencadas aqui, e isso aqui acaba com, dependendo, né, do quanto você obrigar a consciência das pessoas de acordo com essa carta, você terá um problema, por exemplo, com anarcocapitalistas, né, dentro da igreja. Então você vai estar basicamente proibindo essa posição, né. Que são pessoas que, assim, que vão ser a favor da descriminalização das drogas, no sentido de que, não creem que é papel do Estado, gerenciar quem que pode ou não pode consumir substâncias dentro do próprio corpo, né, que, eu não sou anarcocapitalista, mas eu convivo com muita gente assim, né, então assim, eu acredito que é um problema de liberdade de consciência. Você tem irmãos que de plena consciência no seu raciocínio sobre, o papel do Estado, o papel do indivíduo, a responsabilidade do indivíduo e até
se você for pensar em outros termos aí de ideia de lei, né, termos de cosmonomia, né, hã, uma pessoa que disser: "Olha, eu acredito que o Estado não deve se meter, não deve ter nenhuma lei, nada, nenhuma opinião sobre a questão das drogas, porque não é papel dele. Eu acredito que seja um papel da família", por exemplo. Não pode dizer isso, né. Ou seja o papel da igreja, da família, de outros grupos, de organizações, de livre associação e tal, e não do Estado. Então, por isso eu sou a favor da descriminalização, porque eu acredito que é um passo em favor da liberdade. Embora mais uma vez, eu também não queira ser obrigado a aceitar a acreditar nessa opinião, eu acredito que é uma opinião válida, entendeu. Então assim, eh, ainda que você possa elencar pressupostos bíblico-teológicos, e é um documento até extenso, né, são aqui, 74 páginas de documento, né, ah, eu acredito que algumas restrições trazidas aqui eu não gostaria de estar amarrado a isso, certo? Beleza. A gente tem aqui agora outro ponto que é, hã, um ponto que vai entrar nessa discussão das mulheres, né, e que é uma coisa que, até onde me consta, era permitido até 22, né, até o ano de 22, que era, uma situação excepcional na qual mulheres poderiam, eh, distribuir a Santa Ceia, né. Então a gente tem essa consulta aqui, ah, que é sobre a distribuição da ceia, né. Então, ah, o documento, 252 do Supremo Concílio de 2022 restringe o eventual convite do conselho a mulheres para ajudar na distribuição da ceia do Senhor. Até onde eu sei, né, era pra estar aqui, acho que o meu tecladinho aqui ele tá falhando, mas era pra estar mostrando a tela. Até onde eu sei, até 22 era permitido, né, e era uma discussão que a gente tinha, inclusive, que era, né: "Olha, a Constituição da EPB ela permite, em casos excepcionais, o convite de mulheres", porque, assim, se você não tem a presença de oficiais da igreja, exceto o ministro, né, que é necessário para a correta administração dos sacramentos, era, possível você chamar, aspas, membros de reconhecida piedade dentro da igreja, né, e dentre eles, mulheres, né. Hã, Quanto a isso, eu particularmente eu me sentiria desconfortável de ter a Santa Ceia servida por uma mulher. No sentido de que, a ordem hierárquica da igreja, ela se expressa bem quando, a gente leva em conta a questão do ofício masculino e do treinamento dos homens, até mesmo, ah, enquanto eles ainda não têm a capacidade do oficialato, mas o treinamento para que eles exerçam aquela função em algum momento. E isso é uma coisa que, inclusive, eu trago isso, inclusive, para a UPA, para o MP, para sociedades internas, na qual eu acredito, por exemplo, que, hã, é vantajoso que a gente treine os nossos rapazes para serem inseridos no sistema burocrático presbiteriano. E que eu não acredito que essa é a função das sociedades internas. Na verdade, eu também não sou um grande fã de sociedades internas, eu acho que a gente tem que ser muito pragmático com isso, onde funciona, faça bem, onde não funciona, não se obrigue. Mas eu acredito que, assim, como tudo debaixo do sol, né, que está, debaixo de pecado e a gente corrompe, eu acredito que a questão de você ter uma diretoria, eh, você em muitos momentos você está ensinando crianças e adolescentes a mandarem antes de terem aprendido a obedecer. Então eu acredito que isso dentro da igreja é uma coisa complicada e até explica, algumas situações que a gente vê nos nossos dias. Mas nessas, sociedades, particularmente eu acredito que como é que fala? O sufrágio universal, não é o sufrágio, a capacidade eletiva universal, ah, não vou discutir isso, mas eu acredito que é melhor quando a gente tem rapazes que estão liderando, é um lugar mais saudável e até mesmo isso dentro de UPA, de UMP, do que quando a gente tem um monte de rapazinho banana ali que não consegue fazer nada e as meninas ali todas, eh tendo que tomar iniciativa e participar em liderança e às vezes até mesmo de algumas situações desconfortáveis que, não lhes seria próprio, né.
Então, assim, eu acredito que é um bom treinamento. Eu acredito que é, numa igreja na qual, tudo bem, não temos. Faltaram todos os presbíteros no dia da ceia, faltaram todos os diáconos, e nessa igreja, os irmãos piedosos que mais se destacam, você não consegue encontrar homens para levar à frente, para que eles distribuam os elementos para as suas famílias, para os seus irmãos, para os seus filhos, e as mulheres têm que tomar essa liderança e fazê-lo, eu acho que não reflete muito bem a guarda de autoridade que Deus ordena que tenhamos na família e na igreja, certo? Mas, quanto a esse assunto, eu sou um tanto indiferente, porque, como eu falei, para mim até 2022 era uma coisa que estava permitida, estava escancarada ali, não o faria, mas estava ali, né? Então, beleza. E a gente tem aqui agora uma, uma consulta, né? ah, com relação ao elemento da Santa Ceia, né? Então, cadê aqui? Sínodo, histórico dos fatos, está aqui na parte do sínodo ainda? Não. Está aqui fazendo uma pergunta, né? Sobre Não, não é nem uma pergunta, na verdade é o seguinte: houve esse presbitério, o PROR, que é um Oeste Rio-Grandense, que assim, fizeram uma decisão based pra caramba, uma decisão maravilhosa, certa, e todo o meu apoio aí para os irmãos do Oeste Rio-Grandense, inclusive um abraço para os meus amigos que estão no Rio Grande do Sul, viu? Reverendo Alceu Petró, Reverendo Gustavo, Reverendo Tocha. Então, um grande abraço para vocês. Caso algum dia venham a ver esse vídeo, né? Mas, no Presbitério Oeste Rio-Grandense, não, no Rio Grande do Norte, esqueça, gente. Corta os abraços, cessa os abraços. Não, não conheço os irmãos no Rio Grande do Norte, mas enfim. Presbitério Oeste Rio Grandense, o que que fez, né? Eles tiveram uma decisão que, gente, é literal, é claro. Os caras olharam assim, ó, quer ver? Vamos só simular o que que foi feito. Aqui, ó, quer ver? Eles procuraram aqui, ó, princípios de liturgia, pesquisaram na confissão de fé. Então abriram ali, ó. Chegaram no princípio de liturgia, olharam aqui, ó. Os elementos da Santa Ceia são pão e vinho, devendo o conselho zelar pela boa qualidade desses elementos. Beleza. Aí eles chegaram aqui nos padrões de fé, abriram a confissão, esperaram ela carregar, né, primeiro. Aí olharam aqui na confissão os elementos. O Senhor Jesus constituiu o seu ministro para declarar ao povo sua palavra de seu horário e abençoar os elementos, pão e vinho, né? Conservam verdadeiro e somente pão e vinho, né? A mudança de substância do pão e do vinho, os elementos do pão e do vinho. Aí eles, para tirar tema, abriram o breve catecismo, né? O catecismo para as crianças, né? No catecismo maior tá a mesma coisa, né? Pergunta de recebendo pão e vinho, como ordenou Cristo que o pão e o vinho fossem dados, o pão e o vinho, o pão e o vinho, beber o vinho, como se apresenta o corpo e o sangue, apresenta no pão e no vinho, entendeu? A ceia do Senhor é o sacramento do Novo Testamento, no qual dando-se recebendo-se pão e vinho. Aí chegaram no breve catecismo, perguntaram assim: vinho, onde fala sobre vinho? Recebendo-se pão e vinho. O presbitério olhou para isso e disse: façam isso, né? Tudo que é lugar que é constitucional, que é confessional, que é de teologia, é pão e vinho. Tá na Bíblia, é pão e vinho. Então façam isso. O que está escrito no princípio? Ó, abriram aqui, ó, chegaram ali os elementos, ó, administração da ceia do Senhor no princípio de liturgia. Os elementos da Santa Ceia são o pão e o vinho. Isso é pronto. Fazer isto em memória de Cristo. E aí, o pessoal, não, calma aí, né? Calma aí, né? Então, assim, o PROR deliberou determinar, disposto no artigo tal, utilizando exclusivamente pão e vinho na celebração da Santa Ceia, vedando o uso de alimentos estranhos.
ao referido princípio. Então, olha só, é pão e vinho, não use nada estranho na ceia do Senhor. Ao examinar o livro de Atas do PROR, o Sino do Rio Grande do Norte entendeu que o presbitério não teria competência para tratar da matéria, por considerá-la inserida no âmbito de liberdade do conselho da igreja local, limitando seu presbitério. Em razão desse entendimento, o SRN decidiu anular a deliberação do PROR no ponto em que determinava a observância obrigatória do artigo tal. Opa, no ponto que determinava a observância obrigatória. Cara, aqui já mata, entendeu? Eu sei, eu entendo que a IPB, o que? Acho que foi em 36, né? Falou que, olha, suco de uva pode. Mas não é o que está no princípio de liturgia, não é o que está na confissão, não é o que está no catecismo maior, não é o que está no catecismo breve, né? Então isso aí ah, tinha que estar escrito embaixo, né? Isso aí digo eu, né? Em meu nome, né? Beleza. Determinava observância obrigatória. Então, assim, gente, vocês vão cumprir o artigo 17. Aí chegou o Ciro e falou: não, não vão, não precisam cumprir o artigo 17 do princípio de liturgia, né? Então, assim, considerando isso, o PROR submete a presente consulta ao Supremo Conselho a ser devidamente encaminhado pelo SRN. Então, aqui, ó, repete isso aí, né? Então, artigo 14, artigo 17, né, do princípio de liturgia, artigo 44, que são lei constitucional. Princípios de liturgia são lei constitucional da IPB. Então, então tem a fundamentação que eles fazem aqui, mas presbitério, PROR, meu abraço, meus cumprimentos, meus parabéns aí pela coragem e continuem assim, entendeu? Tem que observar o artigo 17, amém, 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 amém. Observe-se o artigo 17. Agora calma aí, gente, porque eu acabei fechando aqui o software os meus PDFs aqui, né? Mas enfim, né? Dia Nacional do Capelão, ceia, fechou. Que mais que a gente vê aqui? Que mais que aparece pra gente aqui, né? Atualização, direitos, comissão de orientação. A gente não tá indo em ordem, tá bom? Tem alguns aqui que eu malandramente vou deixar para outro dia pra gente discutir, tá bom? A gente tem esses dois documentos aqui que, meu, estão pegando fogo, né? Documentos que vieram ali de Mogi das Cruzes, né? Eu não me lembro do nome do presbitério. Presbitério Nascente do Rio Tietê, PNRT, que, observando algumas impropriedades, talvez possa dizer assim, no Conselho de Proposta de Mudanças, não, Comissão Permanente do Manual Presbiteriano, né, CPMP, eles fizeram alguns comentários. Então, primeiro, opa, não é esse, mas é o anulação de decisões. Eles pedem anulação, revisão, né, de decisões e anulação de algumas, né? Porque o que acontece dentro do rito constitucional, quem vai propor mudanças constitucionais são os concílios, o que é uma coisa natural. Não são as comissões. As comissões, elas são provocadas. E eu acho que recentemente a gente tem tido uma confusão sobre o que são órgãos provocados dentro da IPB e o que são órgãos que possuem autonomia para tomar decisões, né? Ou para agir e coisas assim, né? Então, é, saindo do conselho da igreja e do plenário do presbitério, basicamente tudo vai ser provocado. A comissão executiva do presbitério é provocado, o sínodo é provocado, o Supremo Conselho é provocado para qualquer coisa. Então, assim, eles recebem um pedido e aí eles vão fazer o possível para atender o pedido recebido. Mas eles não fazem pedidos ou coisa assim em próprio nome. E a gente tem a comissão permanente do Manual Presbiteriano que tem agido ah, excepcionalmente a isso, né? Então, o SCIPB tem mantido uma comissão permanente com finalidade de organizar e mesmo orientar acerca do uso da CIC, da comissão, da Constituição, do Código de Disciplina e do princípio de liturgia e regimentos e estatutos. Nessa função, essa comissão tem praticado alguns atos que substituem as ações dos concílios inferiores, que é mais uma vez a questão provocada. São os concílios inferiores que vão mandar pedidos que então vão é, ser
devidamente encaminhados, né? Nessas funções, a comissão tem praticado alguns atos, mesmo que sendo homologados pelo Supremo Conselho ou mesmo sua comissão executiva, não retira o fato de terem substituído os concílios de terem substituído os concílios do interesse de cada esfera. Então, acabou que a comissão ela faz alguns pedidos, faz alguma revisão, propõe uma coisa aqui, propõe alguma coisa ali. Isso, então, é aprovado ou não aprovado, mas proveio dessa comissão. E a questão não é a comissão que tem que fazer isso, né? Além de algumas alterações regimentais, elas chegam a afetar textos constitucionais, que para serem alterados devem passar pelo Instituto da Reforma ou da Emenda, que, mais uma vez, tem todo um rito processual pelo qual passam. Temos de reforma mais flagrante a alteração que se faz na tratativa de rito sumaríssimo perante o Conselho, onde a referida comissão alterou o texto dos artigos 97 a 102. É bastante coisa. Enquanto para isso seria necessário o rito de emenda, que deveria ser baixado aos presbitérios através da carta-voto. E aí, ao que me parece, é necessário então 2/3 de aprovação para daí poder ser alterado esse negócio, né? Eu acho que, se eu não me engano, é 2/3, né? Ok. Também nas práticas regimentais, alterou a prática dos ritos iniciais dos concílios com suas verificações de poderes depois da sessão preparatória, onde cada uma delas tinha sua ata própria e as credenciais não registradas na verificação de poderes somente poderiam ser examinadas pela nova mesa eleita. Nos moldes em que está posto pela comissão permanente, tudo vira um ato contínuo. Fora isso, há resoluções que colidem e invadem ações. Assim, vimos propor ao Supremo Conselho que nomeie uma comissão com vistas a apresentar relatório à CE no ano de 2027, com propostas para anulações dos atos que desrespeitam a amém, entendeu? Muito bom. A gente precisa mais e mais de investigações de atos por aí. Então, comissão que observe isso, perfeito, né? E propor anulação das decisões que colidem com outras resoluções. Então, colidem com outras resoluções no sentido de que, se você tem uma tensão entre o plenário do Supremo Conselho decidiu uma coisa e a comissão propôs outra, se isso aqui teve primazia em algum momento, tem que ser retirado, né? Então, perfeito, um texto maravilhoso. E aí eles pedem também o encerramento das atividades da Comissão Permanente do Manual Presbiteriano. Então, considerando que a Igreja Presbiteriana no Brasil funciona com base na sua legalidade, considerando que a comissão permanente, aqui vai, né? Tem causado desconforto à IPB ao apresentar propostas de atualizações e aplicações, seja na Constituição, no Código de Disciplina, no princípio de liturgia, regimentos e estatutos, substituindo as funções naturais dos concílios ao empregar tais propostas como instrumentos constitucionais, atropelando o processo regular e assim inviabilizando, tornando obsoletos e desnecessários os instrumentos legítimos. O Presbitério Nascente do Rio Tietê propõe o encerramento imediato das atividades da comissão permanente, determinando que qualquer nova atualização ou definição de aplicação da lei seja realizada exclusivamente do jeito que a gente combinou que seria, né, do jeito que está na Constituição. Por meio dos dois instrumentos constitucionais previstos, emenda e reforma, conforme rege o artigo 139 da CIPB, nas disposições gerais. Esta Constituição, a Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Breve, em vigor na Igreja Presbiteriana do Brasil, não podem ser emendados ou reformados senão por iniciativa do Supremo Concílio. Parágrafo único. Emendas são modificações que atingem apenas partes da Constituição ou dos símbolos de fé. Reforma é alteração que modifica o todo ou grande parte destes, né? No nosso curso de Introdução ao Presbiterianismo, a gente ainda vai falar muito sobre essa questão de emenda versus reforma, né? Mas, por iniciativa do Supremo Conselho. O Supremo Conselho é provocado, então somente aos documentos que sobem regularmente. Sobem regularmente pelas pessoas competentes, né? Você pode um membro fazer um pedido, você pode uma igreja fazer, um conselho fazer, né? Seja no conselho da igreja local, seja no conselho do presbitério, né? Então, aqui há a minha grande apreciação também para esse trabalho aqui dos irmãos de Mogi das Cruzes, né? Então, nesse caso, essa proposta, ela veio do PNRT. Então, meus parabéns, muito bom. Assim, o meu único, a minha única questão é só que eu peço a Deus que, nesses termos, vença os termos pactuais que a gente tem na nossa Constituição, né? Porque
volta e meia não, sempre vai surgir a tentação de você ir para um pragmatismo, né? Não, mas a comissão tem feito um trabalho tão bom, mas ó a cara de triste ali do irmão que preside a comissão ali. Vai ficar triste, tem que continuar, não pode extinguir, entendeu? Não, mas olha só, já foi feito tal e tal. Não, eu acredito que tem que olhar sim para o rito constitucional e botar ele em movimento, né? Tem que seguir isso. Eu acho que a única questão que pode ser argumentada sobre isso, eu acho que é até mesmo na questão de reforma constitucional, ah, aniversário da reforma religiosa. Tá, desculpa, eu divaguei aqui um pouco, né? Ah, mas tem um lugar aqui da Constituição no qual vai ser comentado que dentro desse rito, acho que é nesse artigo 141, né? Que é o artigo 141, a linha A, né? Que no site que eu estou usando aqui ele ainda não está tão completo. Algum dia estará, né? Mas a gente tem que agora pegar aqui no livrinho para a gente achar o 141A. Tá bem aqui no finalzinho, 141, 46, tarará, que diz assim, né? A reforma de que trata o artigo 139 processar-se-á do seguinte modo: surgindo no plenário do Supremo Conselho proposta que mereça estudo e consideração, pela sua importância e oportunidade, será nomeada uma comissão especial habilitada a fazer em conjunto o seu trabalho. Essa comissão especial elaborará o anteprojeto de reforma que será enviado à Comissão Executiva do Supremo Conselho. Então aqui acredito que é para questão de reforma, né? Não pode ser emendado ou reformado senão por iniciativa. Então, comissão, proposta que merece estudo e consideração, né? O anteprojeto de reforma que será enviado. Então, no caso, eu creio que seja só para reforma, né? Não inclua aqui a emenda, né? Então, de fato, você tem aí uma extrapolação constitucional quando o pessoal propõe emenda, mas eu acho que assim, a questão que pode ser argumentada é que, tipo assim, nossa, não, essa comissão ela surgiu quando surgiu aquela proposta e foi criada, então, a comissão permanente de reforma do manual e talvez ela tenha continuado aí ad eternum, né? Mas, enfim, né? A gente tem aqui também um documento pedindo reforma agora do credo apostólico. Eu, assim, acho que toda vez que eu falar disso, eu tenho que bater na mesa. Reforma do credo apostólico, entendeu? Reforma do credo apostólico, entendeu? Que assim, nos cursos aqui, nas nossas aulas aqui sobre o presbiterianismo, Red Pill, presbiterianismo raiz, presbiterianismo forte, de homem, a gente tem comentado que é boiolinha você porque você acha que é muito católico, você não dizer creio na Santa Igreja Católica, né? Inclusive, até, né, trago aqui o credo niceno, né? Aqui eu até preciso dar um passo a mais, né? Aqui a gente é humilhado pelos nossos pais, né? Então, antes de começar a gravar o vídeo, estava dando uma olhada no credo niceno, né? Então, parte do credo niceno, né? Creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, creio no Senhor Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio, amém, na una. Não, pera aí, aqui já tá, a tradução que eu tenho aqui já não tá tão red pill, né? Creio na igreja una, universal e apostólica, né? Mas em latim, agora é red pill. Agora temos aqui, estamos no terreno sagrado, né? Brincadeira, por favor, não façam queixa contra mim. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Então, é uma igreja una, santa, católica e apostólica. Aqui nessa tradução não tem o santa, né? Engraçado. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Amém. Então, temos que adicionar. A igreja não é somente única, santa e católica, mas ela é una, santa, católica e apostólica. Não é romana, mas é una, santa, católica e apostólica, segundo o credo niceno. Irmão, não peça revisão do credo niceno. Mas, enfim, né? Então, segue esse pedido aqui, encaminhamento de documento, tal e tal. Não, ok.
Considerando que somos uma igreja confessional, que a redação atual do texto destacado aos símbolos de fé, utilizar o termo na. Então, assim, a gente tem aqui. Você pega as Bíblias impressas pela cultura cristã, você tem aqui. Creio no Espírito Santo, é a última cláusula, né, do Credo Apostólico. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, tá aqui junto com o Inário do Novo Cântico, junto com os símbolos de fé, né? Cremos que a igreja é a comunhão dos santos ou cremos na comunhão dos santos? São duas coisas distintas conforme a razão de seguir. Creio que são duas coisas distintas e eu não creio que a igreja é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é a Eucaristia. A comunhão dos santos é a Santa Ceia. A comunhão dos santos é a Sagrada Comunhão, né? Como muitas vezes aparece no Novo Testamento, quando vai falar que o ato de ações de graça, né? A Eucaristia, que a, o, a comunhão, né, a Sagrada Comunhão, ela biblicamente é o que é a comunhão dos santos. Então tem uma coisa que eu já comentei em alguma aula passada aqui, né, que você tocar violão no parque com os seus irmãos, é um ato de comunhão. Coloquialmente é, só que a gente não pode ler isso dentro da Bíblia, porque biblicamente comunhão é a Eucaristia. Então, eu não creio que a igreja seja a comunhão dos santos, que é o que que é o que o irmão vai comentar aqui, né? Ahn, então, agora, eu creio que para você ser crente, você precisa crer na comunhão dos santos, que são duas coisas diferentes. Então, creio no Espírito Santo. Amém. Eu acredito na terceira pessoa da Trindade. Amém. Parte integrante, fundamental, parte absoluta da minha fé é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Creio na Santa Igreja Universal. Então, eu creio na existência de uma igreja que ela é católica e é santa. Eu creio que existe um corpo, um conjunto de pessoas no mundo, no universo, na história, que compõem a família de Cristo, que compõem uma irmandade, uma fraternidade, uma família propriamente, até mais família do que a nossa família de sangue, e que ela está reunida nesse corpo. Então, é um dos princípios basilares da fé. Agora, eu creio na comunhão dos santos. Eu creio que os santos eles precisam estar unidos para a comunhão. Eles precisam se ajuntar. Eles precisam ir para o mesmo lugar e tomar do vinho, comer do pão. Né? Não nessa ordem, né? Comer do pão, tomar, beber do vinho, beber do cálice e, é, e amém. Entendeu? Então, se você não crê nisso, então, por exemplo, aí a gente entra numa questão de fórmula credal, que é o quê? Você não pode colocar coisas optativas no credo. Você não pode colocar num credo, especialmente num credo universal, universal que eu digo no sentido de catolicidade. Agora é o universal da redação ali do credo traduzido. Um credo universal no sentido de que são pouquíssimas coisas, pouquíssimos elementos credais que você tem que vão unir você dentro de um corpo chamado cristão. Então, assim, particularmente eu defendo que você defende o credo apostólico, defende o credo niceno, irmão, você é cristão. Pode ser um bom ou mau cristão. Não sei se é salvo. Há outras coisas, né? Mas o denominador mínimo para a fé na igreja, para a fé dentro da igreja, é o credo apostólico. Credo niceno expande um monte de coisa, eu acho que assim, credo apostólico é obrigatório, credo niceno também, né? Ah, mas a mais sucinta é o credo apostólico, e eu não tenho problema de dizer que o mínimo denominador comum é o credo apostólico. Então, assim, se você coloca já, por exemplo, olha, eu já terei minhas nuances com relação a creio na igreja católica, que é a comunhão dos santos. Cara, aí você já começa a me pegar. Você vai dizer o quê? Que eu não sou cristão?
Pastor Samuel, o senhor não é um cristão. Entendeu? Não gostaria de ouvir isso, entendeu? Porque aí o errado seria você, né? Então assim, eu não creio que é a comunhão dos santos, especialmente porque são cláusulas independentes, né? Eu tenho aqui até, né, só para eu pensar melhor aqui, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, são 5 cláusulas independentes. Primeiro ponto, eu creio no Espírito Santo. Segundo, eu creio na Santa Igreja Universal. Terceiro, eu creio na comunhão dos santos, e assim vai. Se você transforma um desses pontos em uma cláusula explicativa, então, eu creio na Santa Igreja Universal, que é a comunhão dos santos, complica, entendeu? Porque eu acredito que já é uma modificação muito, muito invasiva. Então, acho que o princípio é fácil de depreender. Não modifique o credo. A gente já fala isso há 2000 anos. Não modifique o credo, né? E aí vai ter a argumentação, né? Então aqui a redação atual do texto destaca os símbolos de fé, utilizado na em vez de A, assemelha-se ao entendimento teológico romano. Mas não é, porque a gente não é romanista, a gente não está professando nada de romanista. Então pode se assemelhar, mas eu não tô nem aí. E eu acho que assim, aqui eu até, eu ia chegar perto aqui dessa câmera, chegar, né, aqui ó, gente, a gente já fez 500 anos de reforma, entendeu? A gente tem que parar de ter medo de parecer católico. Isso aí não tem que estar no nosso radar. No sentido de, eu não vou fazer tal coisa porque assim, está certa. Não tem problema nenhum. Deus não impediu isso. Deus não proíbe, mas eu vou proibir porque parece católico, entendeu? Então, cara, não vá por esse caminho. Então, assim, alguma coisa assemelhar-se ao entendimento teológico romano, cara, tem muito entendimento teológico que a gente tem que é absolutamente o mesmo que o entendimento teológico romano. E nem por isso torna a questão errada, né? Por isso que a gente reformou, né? A gente não iniciou do zero, né? A gente não a reforma protestante foi uma reforma de retorno às nossas fontes, de retorno à fé católica verdadeira. No entanto, a gente não começou uma nova religião, não, entendeu? Então assim, né? A gente está inserido dentro de um universo de 2000 anos de cristianismo, 1500 anos iniciais inclusos. Então, precisa ser levado isso em nosso pensamento. E favorece uma interpretação distorcida, intercessão dos santos defuntos. Eu não creio nisso, não acredito que em nada. Assim, talvez, assim, você tenha tido uma catequese católica, ou alguém tenha tido uma catequese católica, alguma coisa assim, e tenha aprendido que é isso. Olha, quando a gente fala que eu creio na comunhão dos santos, né? Eu estou crendo que a gente está em comunhão com todos os santos da história, que assim é verdade, né? Na Santa Ceia a gente tem comunhão com a Igreja de Cristo de um modo completo e místico, né? Mas assim, se você foi catequizado no romanismo, cara, vira a página, entendeu? Vamos lá, não é isso aí. Então, assim, se alguém, olha, irmão, e aqui eu te digo em espírito e em verdade, entendeu? Se alguém aparece na sua igreja, na minha igreja, dizendo, olha aqui, ó, essa parte do credo apostólico, ela está falando sobre a intercessão dos santos defuntos. Eu vou levantar na mesma hora, vou dizer, desça desse púlpito aí e senta ali que eu vou refutá-lo agora e você fique quieto aí escutando, entendeu? Se tiver no púlpito, se tiver na escola dominical, se falar para as crianças, a gente vai marcar uma próxima aula de escola dominical, vamos tirar o rapazinho, a moça ali da docência ali para as crianças e a gente vai desfazer a caraminhola colocada na cabeça. Então, beleza. De fato, o Catecismo da Igreja Católica Romana, nananã, afirma a intercessão dos santos, bem-aventurados. Então, assim, cara, tá errado, entendeu? Tá errado. Eles estão errados. Pronto. Então, assim,
Como que eu respondo? Estão errados. O presbiterianismo e o movimento reformista, de modo geral, não crê na comunhão dos santos. No sentido de intercessão, não cremos na intercessão dos santos. Não quer dizer que a gente não creia na comunhão dos santos. A gente crê, tanto a gente crê que, meu irmão, ah, historicamente, esse é o credo que a gente usa, esse é a fórmula que a gente usa. Há uma diferença entre crer na comunhão dos santos, ideia de intercessão, e crer que a igreja é a comunhão dos santos. Irmão, se você tem ensinado isso, que olha só, pessoal, então a gente tem que ter ressalvas com o credo apostólico, porque aqui quando fala na comunhão dos santos, está trazendo ideia de intercessão, irmão, se é esse o fato, você está ensinando errado. Não é isso que o texto quer dizer, não é isso que se expressa no credo apostólico. Que outras igrejas reformistas irmãs traduzem corretamente? A IERB é liberal, né, irmão? A IERB é liberalzaça. A IERB traduz também, que olha, tem diaconisa, presbítera, né? Assim, me marcou muito a vez que eu fui na IERB, né? Foi um momento interessante, né, quando eu estive lá, né? Tenho saudade, inclusive, se eu for para Carambeí novamente, aguardem a minha visita. Mas ou melhor, quando eu for para Carimbé novamente, né, se Deus assim quiser. Mas, assim, metade do culto, o pastor estava pregando ali, assim, metade do culto não, metade da pregação, ficou uma fotona, assim, no slide, o cara pregava com slide, né, mas tinha uma fotona ali no slide do Zygmunt Bauman, que ele estava falando de modernidade líquida, foi péssima aquela pregação, entendeu? Mas, enfim, né, a Igreja Evangélica Reformada, que tá, né? Creio no Espírito Santo, na Sangue de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados. E a IELB, eu nunca lembro se é a IELB ou é a ISCLB, né? Eu nunca lembro qual que é a liberal, mas enfim, creio no Espírito Santo, significa a comunhão dos santos. Tá, que documentos históricos e teológicos fazem diferenciação entre na comunhão dos santos e ser a comunhão dos santos? Recomendo que todos os chefes de família ensinem o credo com dedicação. Reformadores escrevem na igreja como a congregação dos santos. Irmão, primeiro que assim, para citar Lutero em termos textuais, assim, e Calvino, e o credo apostólico e tal, ahn, você tem que citar na língua original, né? Então, assim, eu particularmente não sei qual que é o nuance do alemão que vai ter com falar a congregação dos santos, né? E assim, uma coisa não exclui a outra. Eu também, assim, diante de tudo que eu já comentei sobre o assunto, eu creio também que a igreja é a congregação dos santos, é a casinha dos santos. A gente congrega lá, a gente se ajunta lá, a gente parte o pão lá, a gente se ama lá, a gente, entendeu? Das duas missões da igreja, uma delas é justamente isso, né? Que é congregar os santos. As duas, na verdade, né? A igreja, ela congrega os santos e ela os aperfeiçoa. Uma coisa não exclui a outra. Semelhantemente, a igreja é a comunhão de todos os fiéis. Amém. Entendeu? Mas isso não quer dizer que o na comunhão dos santos significa isso. Então, assim, o que eu digo que é uma fragilidade dessa proposta de mudança de redação do credo apostólico é o seguinte sentido. O motivo está dizendo, olha, o na comunhão dos santos é desconfortável por causa disso. E aí eu olho para esse causa disso, eu não acho que seja. Então, enfim, né? E aí, o credo apostólico é um desenvolvimento antigo do antigo credo romano, né? Credo in Spiritu Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amém. Então, assim, quando você tem o texto em latim do credo apostólico, ou dessa última cláusula do credo apostólico, nenhum deles está escrito na ou a. E, ao que me parece, existem. Qualquer latinista é um latinista mais competente do que eu, mas Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum, Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Não me parece que a gente tem uma diferença morfológica aqui. A gente tem uma terminação diferente para as palavras, indicando que há aqui alguma coisa que dê ideia de cláusula explicativa na terceira cláusula aqui. Então, assim, como eu falei, irmão, se você teve uma aula de latim e você discorda, amém. Como eu falei, qualquer latinista é um latinista melhor do que eu, mas
eu particularmente não enxergo no texto latino esse ponto 3, né? Então, assim como fala sanctam ecclesiam, fala communionem sanctorum e assim vai indo, né? Então, proposta de revisão de termo teológico do credo apostólico, dananã, apresenta proposta de nova redação para o trecho a comunhão dos santos. Então, assim, hum, eu votaria contrário, senhor presidente, né? Ok, então vejamos o que mais que a gente consegue passar aqui. Post-mortem, eu não me lembro do que é esse documento, né? Ah, é sobre haverem homenagens post-mortem, né? Então, eu acho que assim, quando você lê o título, dá uma impressão. Mas quando você lê o texto, você vai ver que é um negócio mais radical do que precisava. Então vamos lá. Vamos ver a redação aqui, né? Consulta. E a consulta ela precisa ter uma pergunta direta. Você não pode, tal, 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 e só deixar no ar que o pessoal queira descobrir a pergunta que você está fazendo. Não. A pergunta tem que ser direta. Então vamos lá. Pergunta: é lícita a homenagem post-mortem a membro da igreja, intitulando instalação. Ah, agora. Cara, agora matou a charada, né, cara? Intitulando instalação física com seu nome, não, cara, não tem nenhum problema, entendeu? Você tem a sala tal, prédio tal, entendeu? Hum, Eu não vejo que isso, não vejo problema bíblico que isso, de qualquer modo, indique intercessão daquela pessoa relativa ao que você está fazendo ali, ou presença mística daquela pessoa, só porque você está dando nome. E assim, quando você faz algum tipo de homenagem, né? Eu acho que até entram aqui alguns diversos tipos de homenagem que seriam feitas, né? Ahn, não acho que fira nenhum princípio cristão, né? Mas vamos ver aqui a argumentação, né? A resolução do SC que rejeitou a possibilidade de concessão de título de eminência in memoriam ao oficial. Então, 2022 não pode ser um pastor emérito ou presbítero emérito ou é, oficial emérito em memória. Então, se você morreu, irmão, você tinha que ter pedido, tinha que ter pedido emerência antes, né? Então, fica a dica para as igrejas: peçam emerência antes do seu oficial morrer, né? Considerando, tá, que a concessão de um título pelo reconhecimento do que a pessoa tenha feito em vida pode ser interpretada como uma permissão para diversas homenagens post-mortem, abrindo um perigoso caminho para colher práticas contrárias às escrituras. Tá bom. Tendo nesse argumento uma possível indicação de que a concessão de placa a uma sala de igreja com o nome de um membro falecido pode configurar um tipo de permissão ou homenagem, então, irmão, eu não sei se você está sendo sagaz ou se você. Porque assim, o irmão pode estar sendo sagaz no sentido de: olha, vamos espremer essa resolução de 22 e ver o que sai. Porque quando você diz que. E aqui eu acho complicado, porque assim, particularmente aqui o meu espírito liberal, liberalzaço, não num sentido teológico, diga-se em letras garrafais, né, mas no sentido político, liberal em português, né, também não é liberal. Mas enfim, a, a minha consciência e entendimento político me levam sempre a dar colher de chá para a autonomia ou a autarquia da pessoa. Então, assim, você proibir uma coisa porque pode ser interpretada como alguma coisa, né, abrindo um perigoso caminho. Então, assim, um negócio que, olha, não é causa e efeito. Não quer dizer que vai acontecer, não quer dizer que vai ser assim, mas para que, caso aconteça, a gente vai tolir toda a liberdade disso aqui. Então, assim, eu acho isso perigoso, eu acho isso complicado. E, particularmente, né, eu acredito que, assim, a gente tinha que ter um emblema, tinha que ter assim, um dos bastiões, assim, um dos grandes argumentos da liberdade de pensamento dentro da IPB é que a gente rachou a IPB em 1903 por conta da liberdade de consciência. A resolução de 1903 com relação à maçonaria, que
cortou na metade, assim, pegou uma igreja novinha, uma igreja que ainda estava nascendo, não, nascendo não, né? Já tinha nascido, mas que ainda estava se desenvolvendo. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil tinha 5 anos de idade em 1903, né? Em 1888 foi fundado o Sínodo. 5 anos depois, você já tem um racha que, assim, cara, metade da igreja vai. Não, não é metade, foi menos da metade, né? Mas foram 13 igrejas, né? Se eu não me engano, que foram embora, né? E, e a gente fez isso por quê? Porque nós não arredamos, não voltamos atrás, ainda que isso é uma outra coisa que em alguma hora talvez surja um artigo meu, a gente faça um episódio aqui sobre isso, mas ainda que em 1903 já houvesse grande discussão dentro da igreja e grande organização dentro da igreja, organização pelo Lauresto, pelo Eduardo Carlos Pereira, pelo Toniel Mota, pelo Vicente Temudo Lessa, pelo pessoal que acabou indo para a IPI, já havia organizações dessas pessoas, e, diga-se de passagem, Lauresto é o melhor pseudônimo da história do presbiterianismo do Brasil, viu? Nicolau Soares Couto, o tal do Lauresto. Ninguém sabia quem que era, mas eu não sei nem se até hoje dá para bater o martelo que era, né? Preciso perguntar para alguém que entenda mais, né? Mas, se você sabe a resposta, por favor, comente. Mas, ahn, na ocasião do racha, o racha não aconteceu na Assembleia Geral de 1903. Ele aconteceu oficialmente, mas a extensão inteira do racha, a extensão inteira do cisma começou muito antes. Você já tinha debates nas revistas da IPB, então, quando você lê as atas de 1903, por exemplo, você observa ali que, olha, pessoal, vamos parar a reunião para que não aconteça aquilo que todo mundo já está sabendo que vai acontecer. E aí, qual que é a questão? O pessoal foi para lá já sabendo o que aconteceria. E a turma da IPI, que eu tenho um apreço muito grande por eles, inclusive, a primeira geração da IPI, mas a turma da IPI, eles já tinham a pauta, todo mundo já sabia, olha, se passar o negócio da maçonaria, o negócio da, da filiação dos missionários americanos para com a Igreja do Brasil e para com a diretoria do seminário, se passar isso aqui, vai rachar a IPB. E o pessoal falou, vai rachar sim, a gente não tem esse problema de consciência, ou pelo menos nesse ponto, né? Os outros dois são mais políticos, né? Mas esse ponto em específico, o ponto grande do racha, o ponto principal do racha, que foi a questão da maçonaria, e literariamente eu não acredito, ou pelo menos, eu não vou dizer que eu não acredito, que carece maior investigação da minha parte, falha minha, né? Mas ah, até hoje eu não vi em documentos primários motivo para entender que que o ponto principal do racha não foi a maçonaria propriamente. Porque a grande discussão que havia antes, nas revistas da IPB, nos jornais, e o grande ponto de cisma na reunião de 1903 foi a questão da maçonaria. Então, assim, a decisão com relação à maçonaria em 1903 foi, né, em 1900, depois em 1903 reiterada, foi cada cristão tem a sua consciência e fica a consciência do irmão decidir sobre esse assunto, né? Então, assim, eu particularmente diria que quando a gente vê isso aqui de certas ressalvas que são dadas, no sentido de dizer, olha, isso aqui agora é proibido, independente de quem você seja, o que você faça, se você entende isso ou não, ou se não for assim e tal, independente disso, tá proibido. Você não pode. Eu acho que isso é um paternalismo desnecessário, né? Então, eu digo que eu não sei, né? Então, não sei, senhor autor do documento, não sei se você está sendo sagaz aqui no sentido, como eu falei, né? De vamos espremer essa resolução e ver se os caras sustentam mesmo essa posição, ou se você de fato está pedindo para a gente mudar o nome de todas as salas, né? Vamos mudar o nome dos seminários e tal, né? Então, ok. Ah, motivados pelo desejo de nos vermos regulares para o entendimento doutrinário da nossa igreja, uma vez que temos em nossa dependência uma sala que presta homenagem post-mortem, assim buscamos conhecimentos da questão. Entendemos que não há fundamentação bíblica e doutrinária para a questão. Ao nos debruçarmos sobre o assunto da Bíblia, não encontramos qualquer indicativo que favoreça a homenagem post-mortem, sequer da forma mais simples que seja. Epa!
Contudo, existe uma fundamentação histórico-eclesiástica que se dá pela prática em nossa igreja de homenagens post-mortem, quando se intitula uma sala de biblioteca, salas de aula ou salões multiuso com nomes em placas, por vezes até com a foto do falecido, em nossas igrejas e seminários. Isso de fato é verdade. Podemos também citar como exemplo seminários e igrejas com nomeação post-mortem, como é o caso do Seminário Presbiteriano Reverendo Denuel Nicodemus Eller, o Seminário Presbiteriano Reverendo Ashbel Green Simonton, a Igreja Presbiteriana Simonton, e, pô, irmão, lembra do JMC também, né? E decoremos o nome inteiro, né? O seminário com o maior nome do mundo. Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, JMC, né? Mas enfim, né? Então, a apresentação da questão, a legitimidade constitucional das homenagens post-mortem a membros da igreja em placas que instituam locais específicos de instalações e instituições vinculadas à igreja presbiteriana no Brasil, a saber, igrejas locais e seminários. Então, vamos ver o que é a resolução, nananã, configura o tipo, propôs a impugnação de tais homenagens, inclusive com os de nomes de seminários e igrejas. Meu amigo, agora entendi, reverendo Eric de Souza Assis. Meu irmão, isso aqui, cara. Meu irmão, eu parabenizo reverendo Eric e presbítero Ribamar, né? Os dois estão aqui, mostrar aqui, né? Meus irmãos, vocês conseguiram encontrar um ponto mais, assim, que vai mudar mais que a sarça, entendeu? Vai mudar o nome de tudo agora, né? Cara, respeito a argumentação e quero ver o que vai ser debatido. A única coisa que eu peço, então, se você é um conciliar do Supremo, de 2020, se você é um presidenciável, por favor, eu lhe peço, gente, não vaiem a leitura de 1 Timóteo 2,11 dessa vez. Por favor, eu lhes peço encarecidamente. Reverendo Josafá, um grande abraço ao senhor e continue a boa luta. E um abraço também para outros pastores que eu sei que estarão lá para jogar. Eu ia dizer jogar hereges na fogueira, mas não vou dizer isso, né? Mas para jogar lenha ali no negócio e vai ser pesado. Se passar um negócio de pregação e a gente, ah, como eu disse, malandramente, né, tem aqui uns quantos documentos? 9 documentos que eu não trouxe para a discussão de hoje, né? 9 documentos aqui que não discutiremos, mas é, em breve virá. Em breve virá essa discussão aqui, né? Então, enfim, ficamos aqui por hoje. Opa, cadê a câmera? Boa noite. Ficamos aqui por hoje. Foi um prazer. Se vocês permaneceu aqui nesse tempo, é um prazer recebê-lo. Permaneça aqui, apareça no canal. A gente tem coisas legais aí vindo, né? Ahm, então é isso. Um abraço a todos. Deus abençoe. Tudo de bom aí. E é isso. Tchau.